Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Marisol Bordados Artes. Hoje eu vou compartilhar com vocês esse design de bainha aberta para cantos, tá? E aqui eu fiz a aula passo a passo no cânhamo grosso e aqui eu tenho um mostruário também no etamine. E aí vocês, é a mesma quantidade de fios, o mesmo modo de fazer, e vocês podem ter uma noção como fica diferente o tamanho do bordado, tá? A proporção, por causa dos tecidos. Então, de acordo com o tecido que você utilizar, isso acontece. Não se esqueçam de que os materiais, eles sempre são compatíveis com o tecido que você escolheu. Eu estou usando aqui o cânhamo grosso, uma agulha 26 tapestre, que é a agulha de bordado, né, de tapeçaria, bem fininha. Estou usando essas duas linhas, Camilinha e Clara Brilhante da Círculo. Não deixem de usar o bastidor, extremamente importante, uma tesoura de pontinha bem fina e bem amolada, e ainda também uma canetinha para a gente marcar aqui as colunas onde vão ficar as flores para facilitar a vida, tá? Mas vocês podem, eu também fiz o ponto aju com o fio 40 da Anco Mercier Crochê 40, mas vocês podem também fazer tudo de acordo com o que vocês acharem melhor. Eu espero que vocês gostem, aula passo a passo, tudo bem explicadinho. E se você não é inscrito, se inscreva. Se você já for inscrito e quiser alguma técnica que já existe no canal de maneira avançada, torne-se membro. E eu estou pedindo para aqueles que podem, é claro, nos ajudar com o Valeu. Estou revertendo toda a renda do Valeu, que para você é pouquinho, mas para nós é bem legal para compra de materiais, tá bom? Isso tem nos ajudado bastante e desde já eu agradeço. Então vamos à aula de hoje. Bordado em bainha aberta para cantos, tá? É uma opção e você vai ficar aí à vontade para fazer da melhor maneira possível aí no seu trabalho. Se vocês quiserem me mostrar os trabalhos de vocês, fruto das nossas aulas, eu tenho o grupo Telegram, que é um grupo público. Lá a gente manda áudio, manda vídeo, tira as dúvidas, é bem legal. Também vamos ter uma página no Facebook e todas as nossas redes sociais, Instagram, Pinterest, estão todas aqui na descrição do vídeo, além do nosso e-mail, tá bom? Então, vamos lá. Muito obrigada e vamos ao vídeo. Bom, vamos explicar a configuração aqui no cânhamo, tá? Você adequa aí ao tecido que você tenha. Tirei 2, deixei 6, tirei 2. Tanto assim como assim. O mesmo que eu tirei para cá é a direção que eu vou tirar para lá, tá? Então, 2, 6, 2. Tirei 2, deixei 6, tirei 2. Primeiro eu faço o caseado, depois eu corto e desfio. Depois que eu faço isso, eu fiz o ponto aju aqui nas laterais, tá? Em todas as laterais, externa e interna. Eu fiz com a linha na cor do tecido. Mas, se você não quiser que ele apareça, principalmente no momento do bordado aqui das flores, faça o seu ponto aju na linha, na cor da linha da linha que você vai fazer o bordado. No meu caso aqui, eu estou usando essas cores. Essa eu fiz o caseado e vou fazer lá o acabamento final. E essa camilinha eu estou fazendo o bordado, tá bom? Então, essa é a configuração da bainha de canto, tá? Lembrando-se que eu deixo aqui em aberto para saber até onde eu quero ir e fazer a recontagem de colunas, tá bom? E aí eu fecho, igual fechei aqui, com um ponto caseado lá. Aqui eu fiz o chuleado só, tá bom? Então, aqui tá no etamine. E a proporção do bordado muda para menor ou maior de acordo com o tecido que você está usando, tá? Então, vamos lá. Bom, eu tô nessa posição para facilitar, então eu vou entrar com a minha agulha assim. Vou deixar uma pontinha do fio, quantidade de fio não precisa ser muito grande,
até porque o fio esgarça por causa do ponto cordonê, ou conhecido também por enrolado. E eu tenho que deixar um pedacinho para o acabamento. Do mesmo jeito que eu começo aqui e termino, quando eu for trocar a linha na agulha, também começo do mesmo jeito, tá? Onde eu estiver. Eu sempre coloco uma quantidade de linha em que a minha passada de linha não, por várias vezes, não doa o braço, né? Que a gente, principalmente quando o bordado ele é extenso. Aqui a quantidade de cordonê por coluna. Na minha coluna, 4 voltinhas é o suficiente. Aí na sua você vai ver, tá bom? Então, um do ladinho do outro. Fechou a coluna e eu tô aqui em cima. Vou virar só para posicionamento meu aqui e mostrar para vocês direitinho. Agora, eu vou usar o meu ponto aju. Como eu falei, pode ser feito da cor da linha para não aparecer aqui as passadas de linha por baixo dele. Passei por baixo, isso segura a linha. E aqui nele, onde eu tô, eu vou procurar o meu primeiro furinho acima dele, tá? Mas eu vou fazer isso pelo lado de trás, para não ficar aparecendo a minha linha que é colorida e é diferente aqui do meu ponto aju, tá? Então eu tô saindo no furinho acima do meu ponto aju, na mesma direção. E aqui em cima, nesse furinho, eu vou construir uma flor de 3 pétalas com o ponto margarida. Começo primeiro aqui do meu lado direito em diagonal, depois faço da vertical e termino em diagonal do meu lado esquerdo, porque eu tenho que continuar a minha coluna, tá bom? Então, eu vou fazer aqui nesse meu furinho, em diagonal, a minha primeira pétala. Essa primeira flor, ela vai servir de modelo em altura para as demais, tá? Então, você escolhe aí qual a sua melhor tamanho de flor, tá? Então, eu acho que todo mundo sabe fazer uma florzinha de ponto margarida. Se não souber, eu tenho esse pontinho aqui no canal, na playlist Bordado Livre. Você pode ir fazendo as suas colunas em cordonê e parando para fazer as florzinhas, ou você pode fazer todas as colunas em cordonê e depois vir só fazendo a sua, olha, tá na mesma linha aqui, tá? A sua florzinha, as flores, né, são peraí, deixa eu ver onde que eu botei, a altura que eu botei o ponto. É aqui mesmo. Vou voltar no mesmo buraquinho que eu comecei para fazer a minha florzinha, tá? Só que se eu voltar por aqui para passar por baixo do meu aju, que é o que eu vou fazer, essa linha vai ficar aparecendo aqui. Então o que eu faço? Eu não faço isso por aqui, eu já faço isso. Eu vim para mostrar para vocês. Lá no meu ponto, em cima do meu ponto aju, onde eu fui para trás, eu retorno, tá? Porque aí a linha fica lá atrás. E aí fica tudo seguro e com acabamento mais certinho. Vamos passar pelo ponto aju de novo, aqui agora, por baixo dele, e seguir fazendo as demais colunas.
Então, vou passar aqui por baixo. Pronto. Então, não fica muito visível, mas se você não quiser que apareça nada entre uma cor de linha e outra, você use o ponto azul na cor do fio, né, que você tá bordando. Terminei aqui em cima eu vou para a próxima coluna e vou fazer aqui todo o cordonê descendo. Aí, quando eu terminar essa coluna, eu vou para a próxima e faço todo o cordonê subindo. Por que isso? Porque quando eu chegar na próxima coluna, onde eu farei a próxima flor, eu tenho que começar embaixo para terminar em cima para fazer a flor. Então, tá. Agora eu vou parar aqui um pouquinho e vou mostrar para vocês a contagem da distribuição das flores. É uma ideia, não é uma regra. Então, você vai distribuir as suas flores de acordo com a sua vontade. Ou mais flor ou menos flor, tá bom? Então, vamos lá. Na coluna que eu deixei a flor, eu não conto ela. Eu conto 1, 2, 3, 4, 5 e na sexta eu vou fazer a próxima flor. Todas aqui, nessa lateral. Na lateral contrária, como eu trabalhei um espaço de 6 colunas, na coluna no meio, eu faço nessa mesma coluna a flor do lado de cá. Então, a flor do lado de cá, ela fica entre duas flores em perspectiva do lado de lá. Então, como é que eu faço isso? Sem contar onde está a flor, eu conto 1, 2, 3. E essa terceira é a mesma coluna que eu farei a flor do lado de cá. Então, vai ficar distribuído assim, em zigue-zague, como se fosse o ponto cruzado, que é o ponto que eu vou fazer aqui no meio, tá? Mas, como aqui no meio também pode-se fazer outras coisas, então a distribuição de flor fica a seu critério. Essa é uma maneira que eu achei. Faça tudo isso. E troque a linha, recomece do mesmo. O acabamento de linha sempre aqui por baixo do ponto enrolado, vai para o avesso e passa aqui por baixo dele, tá? E aí corta. Dê preferência para acabar aqui, tá? Para recomeçar. E só depois que você fizer essas duas laterais, você para fazer o miolinho aqui, o meio, a quina, né? Da onde você vai fazer, porque aqui também é o cordonê com uma flor inteira aqui no meio, tá bom? Então, a gente vai fazendo isso aos poucos e conforme eu for fazendo, a gente retorna para mostrar para vocês o passo a passo das etapas, são as fases dessa bainha aberta. Terminamos toda a parte de flor e enrolado, agora vamos... Continuando com o ponto cordonê, nós vamos reiniciar o ponto cordonê aqui na esquina. Eu vou começar aqui para esse lado, porque a gente sobe, passa para a segunda dupla de fios, desce, passa para a segunda dupla de fios, sobe e termina aqui na esquina do vazado para subir nos próximos fios. São 6 fios, nós vamos fazer de 2 em 2. Assim como a gente fez as colunas, a gente faz aqui. Deixa um pedaço de fio para remate. Nessa parte aqui, a gente faz um fio onde eu consiga abraçar as 6 colunas aqui e outro fio para abraçar as 6 colunas daqui. Ou você faz com um fio só. Aí é opção de cada um. Vou continuar com 4 cordonês ou enrolados para cada dupla de fio. Não tem segredo, vou fazendo isso e passando para a minha próxima coluna. Eu sempre inicio por baixo, com a agulha daqui para lá, mas você também fica à vontade para fazer da maneira que você achar mais cômoda.
Vou fazer toda a volta e já volto. Aqui já fiz as 3 barrinhas, estou no meu último pontinho na terceira coluna. E por eu ter começado do lado direito aqui, vou seguindo, eu termino aqui, nesse canto esquerdo, onde eu vou recomeçar passando o fio por baixo e o fio vai ficar bem discreto na parte de baixo. Agora, o lado oposto, tá? Então, tendo esse cuidado, porque aí o fio terminando aqui, por baixo eu sigo fazendo a próxima barra e eu não vou ter nenhum problema que o fio fica muito aparente, olha. Ele dá só essa passagem aqui. Como vai ter 4 passagens, fica até um detalhe a mais. Mas se você não quiser que esse fio fique aparente desse lado, você pode fazer o fio andar por baixo da barra cerzida e seguir para outra coluna que também fica discreto. Agora sim eu vou dar toda a volta e termino aqui, pra gente fazer o detalhe no centro, tá? Aqui eu terminei enrolado do meu lado direito, não do meu lado esquerdo, para passar aqui. Então o que que eu faço? Eu vim por baixo do enrolado pelo avesso e saio aqui para recomeçar a minha próxima coluna, tá? Para que fique todo mundo com o mesmo sentido. Tá vendo? Passou o fio aqui, vai passar aqui nos 4 cantos. Bom, cheguei aqui na minha última coluna e o fio terminou do meu lado direito, mas eu preciso fazer o centro porque eu ainda tenho fio na agulha, bastante fio na agulha. Então eu vou fazer o que a gente faz quando termina aqui do lado direito. Vai pro avesso, caminha com a agulha por baixo de todo o enrolado até a extremidade e vai pelo lado do vazado pro lado direito, que agora nós vamos fazer o miolinho. Caso o seu fio tenha acabado, não tem problema, você faz como começou, deixa um pedacinho para remate e começa a fazer aqui, tá? Bom, aqui por baixo eu vou procurar o centro, bem no meinho, onde que é o centro da minha malha que sobrou aqui, né? São 6 fios. Então, eu procuro bem o meio. E agora eu vou fazer uma flor em ponto margarida, já que a gente está trabalhando com ele, tá? Então, a partir do centro, eu vou fazer pétalas de margarida em sentido ao vazado, tá? Com a agulha, com a ponta no sentido aqui ao vazado, tá vendo? Aí eu faço a pétala por baixo, né? Eu volto ao centro aonde eu comecei, tá? Para não ficar uma pétala muito fechada, vocês não puxem muito quando forem voltar, tá bom? Aí de novo, eu venho aqui no centro, coloco a agulha saí do centro, coloco a agulha em direção ao vazado em ângulo diagonal, né? Passo o fio por baixo e faço no ponto margarida.
Vou voltar ao centro com a agulha e vou fazer isso nos 4 cantos aqui onde tem os meus vazados, tá? E já volto. Ó, vou ao centro, saio com a agulha no vazado, fio por baixo da linha e pétala. Não puxo muito para a pétala não fechar. Volto ao centro para segurar a pétala. E faço aqui a minha última pétalazinha. Boto esse fio para lá, que é o fio que onde começou, para não fazer confusão. Vou para trás e venho ao centro agora só para fazer segurar a pétala, mas para fazer e também fazer no acabamento, olha. Passo por todos eles em forma sem repuxar muito para não fechar a pétala lá do outro lado e vou passando por debaixo de todos os fios. Aqui. Nesse último eu retorno a última passada e faço um nozinho, tá? Passo por baixo dele de novo antes de cortar. Pronto, vai ficar um xizinho fechadinho. E aqui, como eu puxei um pouquinho mais aqui, fechou a minha pétala. Eu venho aqui e acerto ela. O segredo aqui é não fechar, deixar ela um pouquinho mais frouxa, tá? Pra poder a pétala ficar abertinha. Pronto. Se esse espaço aqui for maior ficam as pétalas, tá? Esse aqui é o fio onde eu comecei aqui, ó, a minha coluna, eu vou arrematar ele daqui a pouco, tá? Bom, já tá quase que terminado, né? Agora a gente vai fazer o meu ponto cruzado aqui no meio, lembrando-se que eu posso fazer esta flor de margarida completa aqui, distribuir por aqui, mas eu quero fazer o ponto cruzado e a gente vai fazer isso aqui, tá? Vou renovar o fio na agulha e já volto. Bom, agora vamos fazer, eu faço assim, como eu já pré-determinei, a coluna que tá a minha florzinha, eu vou passar aqui a minha agulha da direita para a esquerda, mas é só para você não se perder. A agulha sempre tem que ficar numa posição. Vou deixar um pedaço aqui de fio para fazer o arremate no avesso, tá? E vou dar aqui, olha, um nozinho, tá? Basta um nozinho e vou deixar esse ponto aqui para arremate. Agora, trabalhando sempre com a agulha da direita para a esquerda, na horizontal, eu vou pegar aqui a coluna com a flor embaixo. Nós vamos fazer aqui o ponto cruzado ou o ponto russo, né? Aí agora eu vou na coluna de cima, também com a agulha da direita para a esquerda e cruzo o meu ponto lá em cima, ó. Venho na coluna da flor aqui embaixo, da direita para a esquerda, e vou fazendo isso até terminar as minhas colunas. Lembrando-se que essa é uma opção do bordado do meio. Você pode usar a criatividade e fazer o que você achar melhor aqui nesses 6 fios que sobraram.
dependendo do tecido, o espaço fica até maior, que é o caso do etamine, então cabe uma outra fileira de bordado, tá bom? Da direita para a esquerda. Opa! Essa linha Camila, ela é muito bonitinha, mas ela é bem delicada, né? Muito fininha. Aqui na pontinha, a mesma coisa. Se você quiser, você pode fechar aqui, andar com o fio, porque sobrou, por todos esses bordados que aqui estão, né? As colunazinhas que a gente bordou, tá? E se você tiver com fio pequeno, arremata aqui também, aí você decide. Eu tô com bastante fio aqui, só que agora a gente tem todo o cuidado de acabamento, né? Para caminhar por aqui. Eu tô aqui, né? Aqui, vou vir para cá. Vou vir para cá. Então, eu vou procurar o caminho mais curto, porém, eu acho que por onde eu caminhar, eu vou caminhar. Como eu acho que eu não sei se vocês sabem, tudo no bordado tem um porquê, né? Essa moldura que a gente faz aqui tem duas funções, como o ponto ajuda. Segurar os fios que a gente vai cortar, tá? Ou já cortou, no caso dos fios que já estão e dos fios que vão cortar, né? E também passar o fio que a gente está trabalhando, né? O fio do bordado. Então, eu nada mais estou fazendo aqui do que caminhar com o fio por onde eu já bordei. E eu resolvi caminhar por aqui, aonde eu tenho o meu fio, a minha moldura em caseados, tá? Mas aí você vê por onde você quer caminhar aí até chegar na outra extremidade do bordado. Lembrando sempre que tem que fazer isso com cuidado, para não estragar o bordado já pronto e ficar um acabamento limpo. Perfeito não tem, mas limpo dá para fazer. Ok. Aqui na coluna onde eu vou começar, eu vou também descer, olha, por onde eu já bordei, tá? Para ficar na altura lá inferior à coluna. Aí eu vou por esse vazado pro lado direito. Sair aqui nesse vazado, na coluna aqui. E por trás, eu não vou fazer isso pela frente. Vou fazer por trás. Eu boto a agulha numa posição que eu diga assim, estou correta, tá? Olha. Então, começo aqui. Para não começar aqui do lado do vazado, eu botei aqui. Mas se você quiser, só que eu acho que o fio fica aparecendo lá, a ponta do fio que tá lá atrás. De novo, da direita para a esquerda, eu insiro a agulha, tá? Na coluna onde tá a flor, e eu tô saindo aqui na coluna também onde tá a flor. Então, a coluna onde tem a flor é referência para você fazer o seu ponto cruzado. Se você não quiser ter todo esse trabalho de caminhar com o fio por trás do bordado, você pode usar uma quantidade de fio que faça só aonde você está trabalhando, né? Até porque isso aqui é só um monstruário, então eu tenho só um pedacinho de bordado. Mas você, de repente, tem toda uma extensão grande, né? Então, pode fazer por parte. Tá bom? É isso.
O que vai faltar aqui para fechar esse monstruário é fazer o caseado aqui nas laterais, mas eu deixei assim aberto, voltando, repetindo, que é uma opção de você ir fazendo aos poucos, né? Desfia, borda, tudo, até saber onde você realmente vai parar o seu desfiado e o seu desenho, tá? Aqui, embora eu não tenha uma flor aqui, se eu quiser colocar eu ponho para terminar. É a mesma coisa que acontece do lado de cá. Olha, eu também não tenho uma flor aqui para terminar, mas nada me impede de eu vir aqui para dar um nozinho e por baixo, né, esconder o fio na minha coluninha bordada, tá bom? E é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou passar aqui mesmo sem a florzinha, porque eu não quero continuar, tá vendo? Vou para trás e vou fechar aqui. Se você quiser também dar um nozinho, pode, para você se sentir bem segura, mas não tem muita necessidade, porque você está caminhando com ele cruzado e termina aqui, bem aqui embaixo do ponto azul, né? E aí você corta o fio bem rentinho para não aparecer e fica assim, o avesso, e esse aqui é o lado direito. Então o acabamento do fio é igual onde faz todo o que onde eu comecei e recomecei, tá bom? Aqui é a mesma coisa, eu vou fazer do lado de lá, que eu fiz do lado de lá, faço do lado de cá. E depois, inclusive, eu posso parar lá, dar um nozinho, deixar ele de stand-by, terminar aqui, olha, o meu caseado e esconder o restinho de fio por dentro do caseado. Também é uma excelente opção. Então, esse é a nossa opção de bainha aberta. Eu chamo ela de flor 3 pétalas, né? Margarida. Ou então bainha de esquina, porque a gente precisa bastante, né? Bom, eu vou fazer o caseado que eu fiz aqui da mesma cor, tá? Para ficar um tom sobre tom, mas isso também é opcional, faz como você achar melhor. Espero que você tenha gostado da nossa opção de bainha aberta desta aula. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar, principalmente compartilhar nos grupos de WhatsApp, tudo. Isso ajuda bastante o canal. Depois de 2 anos, agora que a gente chegou nos 10 mil inscritos, estamos bem lentos, né? Mas você está sempre aqui e isso para nós é um privilégio. Ter alunos assíduos que gostam do canal. Não se esqueça de que, se você puder, dê um valeu. É uma quantia bem baixinha para você, mas para nós aqui a gente reverte em compra de materiais e tem ajudado muito mesmo, tá bom? Agradeço imensamente. E se você não é inscrito, se inscreva. Se quiser alguma coisa em nível avançado, torne-se membro e a gente se vê no próximo vídeo com a próxima aula. Um beijo, muito obrigado. Tchau!